Em vídeo divulgado pelas redes sociais, o deputado federal Zé Trovão chamou a atenção para um trecho do discurso de Lula em que o presidente manifestou todo o seu rancor contra uma grande parcela da população. O deputado Zé Trovão mostrou o trecho do discurso e disse: "Prestaram atenção no que ele acabou de falar? Ele fez uma ameaça direta aos patriotas, aos brasileiros, a quem votou em Jair Messias Bolsonaro. Ele disse que derrotou Bolsonaro, mas ainda não derrotou os bolsonaristas." O deputado afirmou: "O que esse cara quer é vingança. E se ele quer vingança, eu vou mostrar para ele que neste país não há lugar para aqueles que querem vingança. Eu estou protocolando uma ação contra Luiz Inácio Lula da Silva pela sua fala. E eu peço a vocês que compartilhem esse vídeo, porque nós vamos precisar do apoio de todos. Essa fala dele é criminosa e nós não podemos deixar um descondenado criminoso que foi preso por corrupção, que foi preso por várias barbáries, a ameaçar o povo de bem. Nós vamos derrotá-lo e será em breve." Recentemente, outra fala de Lula também foi alvo de comentários, inclusive pela semelhança com o discurso de ditadores que promoveram a perseguição e extermínio de grupos. Após Lula dizer que uma parte do povo brasileiro precisa ser extirpada, diversas personalidades se manifestaram. A deputada Bia Kicis disse: "Esse é o governo do amor. Querem extirpar da sociedade todos que pensam diferente." O empresário Otávio Facuri afirmou: "O livro de Provérbios nos ensina que a boca fala do que o coração está cheio. O discurso do descondenado é ódio puro. Suas falas estão repletas de termos como extirpar e purificar essa gente, direcionados claramente à oposição política e popular ao seu desgoverno ditatorial. Não é preciso lembrar vocês quem foram os ditadores e regimes que no passado extirparam pessoas e queriam purificar a sociedade. Para que serve o Senado? O que os nobres senadores pretendem fazer, fora reclamar no Twitter, após assistirem essa série de ocorrências totalmente fora do ordenamento jurídico e constitucional brasileiro e que estão sendo chanceladas pelo judiciário?" O investidor Leandro Russell comparou falas de Lula sobre aliados e opositores, dizendo: "Lula, em relação a acusados de injuriar aliado seu, animais selvagens, neofascistas que devem ser extirpados. Lula se dirigindo a aliado que jogou o opositor embaixo de caminhão. Esse companheiro maninho, por me defender, ficou preso 7 meses, porque resolveu não permitir que um cara ficasse me xingando na porta do instituto. Então, maninho, eu quero agradecer, porque foi o maninho e o filho dele que estiveram nessa luta. Essa dívida que eu tenho com você, jamais a gente pode pagar em dinheiro. A gente pode pagar em solidariedade e companheirismo." Todo projeto totalitário opera para desumanizar seus oponentes, assim justificando todo tipo de arbitrariedade cometida contra eles. Eu não lembro do descondenado proferindo qualquer palavra de condenação contra a milícia do PT, o MST, que vandalizou o apartamento da ministra Carmen Lúcia porque ela votou contra um habeas corpus impetrado pela defesa de Lula em 2018. Para deixar a fala do descondenado ainda mais absurda, é preciso lembrar que o acusado de injuriar o ministro chegou a usar o próprio Lula como garoto propaganda numa disputa eleitoral e é filiado ao PSD, partido da base do governo. Por fim, é preciso lembrar que o caso está longe de ser esclarecido. Há versões conflitantes e nenhuma prova foi apresentada até o momento. O cientista político Eduardo Matos de Alencar disse: "Lula falou na Europa em extirpar pessoas da vida pública. Disse que o suposto agressor de Alexandre de Moraes não era um ser humano, mas um animal. Estamos avisando faz tempo. Esse monstro vai afundar o país num processo de violência política jamais visto. E a reação vai ser feia."
O deputado estadual Gil Diniz apontou. O Lula disse que é preciso extirpar essa gente que transmite ódio. Lula, o mesmo serve para o maninho do PT, condenado por tentativa de após agredir outra pessoa, que foi defendido por você em palanque? O empresário Paulo Filipos lembrou. As pessoas surpresas com o fato do ex-presidiário Lula falar em extirpar pessoas parece que não lembram que ele mesmo já disse admirar. O ex-deputado Deltan Dallagnol afirmou: Lula comparou os supostos agressores de Moraes a animais selvagens e disse que essa gente tem que ser extirpada. Vocês lembram de ditadores que defendiam que certas pessoas eram animais e deveriam ser extirpados? Pois é, essa é a democracia de Lula que venceu. O que você acha disso? O escritor Flávio Gordon citou frases históricas de ditadores que promoveram limpezas e mostrou que a frase de Lula sobre extirpar essa gente é praticamente idêntica. Gordon disse: essa é a cultura política da qual o PT faz parte. Essa é a família ideológica do atual presidente da República do Brasil. O deputado Evair de Mello disse: as falas de Lula contra o bolsonarismo são criminosas. Esse discurso de ódio é preocupante. Lula fala como um ditador e apoia ditador. O futuro do Brasil será obscuro com ele no comando. Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro e pessoas que apenas têm um discurso diferente do imposto pelo cartel midiático vêm sendo perseguidos, em especial pelo judiciário. Além dos inquéritos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, também o ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, criou seu próprio inquérito administrativo e ordenou o confisco da renda de sites e canais conservadores, como Bárbara do canal Te Atualizei e a Folha Política. Toda a receita de mais de 24 meses do nosso trabalho está bloqueada por ordem do TSE, com aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Sem a possibilidade de receber a renda de seu trabalho, o jornal corre o risco de fechar. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, use o QR Code para doar qualquer quantia para a empresa Raposo Fernandes ou use o código ajude@folhapolitica.org. Caso prefira, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política faz a cobertura da política brasileira, mostrando atos, pronunciamentos e eventos dos três poderes, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer o monopólio da informação. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Fala pessoal, deputado Zé Trovão por cá. Hoje é dia 24 de julho de 2023. Olha aqui no que esse cara acabou de falar. Presta atenção porque isso é muito grave. Agora vocês têm que estar preparados, porque nós derrotamos o Bolsonaro, mas não derrotamos os bolsonaristas ainda. Os malucos estão na rua. Prestar atenção no que esse cara acabou de falar. Ele fez uma ameaça direta aos patriotas, aos brasileiros, a quem votou em Jair Messias Bolsonaro. Ele disse que derrotou Bolsonaro, mas que ainda não derrotou os bolsonaristas. O que esse cara quer é vingança. E se ele quer vingança, eu vou mostrar para ele que neste país não há lugar para aqueles que querem vingança. Eu estou protocolando uma ação contra Luiz Inácio Lula da Silva pela sua fala. E eu peço a vocês que compartilhem esse vídeo, porque nós vamos precisar do apoio de todos. Essa fala dele é criminosa e nós não podemos deixar um descondenado criminoso que foi preso por corrupção, que foi preso por várias barbárias, ameaçar o povo de bem. Nós vamos derrotá-lo e será em breve. Senhor presidente, essa casa foi convocada às pressas para que essa semana nós
votássemos aquilo que é definitivamente o fim da economia brasileira. A PEC 45 é a PEC do desemprego, é a PEC da complexidade e da destruição do Pacto Federativo, esterilizando os municípios brasileiros, as cidades médias e grandes. Transição complexa e arriscada põe em risco a economia e as finanças públicas. Transição que pode levar quase uma década e olhe lá se vai ter resultados. Quem defende ela diz que vai trazer um crescimento econômico, pastor Marcos Feliciano, mas isso é uma mentira deslavada. Esta reforma tributária que está querendo passar a cavalo, a galope, e ser enfiada garganta abaixo deste parlamento, para que o povo brasileiro, que já está vivendo a míngua, morra de vez de fome. Nós temos hoje que pensar no que realmente vai acontecer. Os nossos municípios terão que definitivamente viver com as xícaras sobre as suas mãos, implorando recursos que estarão centralizados. Recursos esses que só chegará ao Estado e aos municípios que se curvar diante do governo que está sobre o comando desse país hoje. E muito mais. Nos próximos 15 anos, os municípios terão endividamento de 412 bi e vão ficar mais dependente ainda dos fundos da União. Ou seja, uma PEC concentradora de poder. Mas eu dei um outro nome. É a reforma tributária dos comunistas. É a reforma tributária daqueles que querem cercear não só o direito de fala do cidadão brasileiro, mas querem cercear do nosso país a economia e tomar o poder sobre o nosso dinheiro. Dinheiro esse que nós nunca mais conseguiremos ver novamente. Enquanto o povo brasileiro irá trabalhar todos os dias para sustentar um sistema obeso, alguns amigos do rei estarão fartando e comendo picanha, estarão fartando e tomando a cervejinha, ou melhor, esses não tomam cerveja, gostam de uísque da maior qualidade. A proposta da reforma tributária, apresentada na semana passada, pode provocar um aumento de 59,83%, em média, nos impostos que recaem sobre a cesta básica e os itens de higiene. De acordo com a estimativa da Associação Brasileira dos Supermercados. E nós temos um dado, pastor Marcos Feliciano, mais alarmante ainda. Se fala que cada 10 brasileiros empregados, com esta nova reforma, 3 correrão o risco de ficar desempregado. Então, nós teremos 30 milhões de brasileiros no olho da rua, sem ter emprego, porque as empresas fecharão as suas portas. Aquilo que era para ser a solução do nosso país, da desburocratização, das menores cargas tributárias, está sendo algo que vai de uma vez por todas acabar com o nosso país e deixar o nosso povo miserável. Além da ausência de diagnóstico amplo, detalhado, consensual e compartilhado sobre a carga tributária, não há que se registrar a pretensão de criar um conselho federativo. Querem criar um conselho que vai determinar como será distribuído. Este conselho não será por técnicos. No atual governo,
será indicação política para comprar voto dentro desta casa. É isso que será, é assim que será, e não tem nada a ser escondido. A verdade é uma só: centralizar o poder é fazer com que pessoas que nunca mais deveriam retornar à política se perpetuem no poder. E isso, senhores, estará sobre a conta de vossas excelências, que querem aprovar este absurdo que vai devastar com nossa nação, matar as nossas crianças e empobrecer de vez aquele que já está sofrendo todos os dias para levar o arroz e feijão à sua mesa, porque foi prometido picanha e agora ele tem que comer abóbora. Com esta reforma tributária, ele vai tomar água de poço sujo. E não adianta ficar estressadinho não, deputado, que a verdade nessa casa pode até doer, mas tem que ouvir, porque vocês são os grandes responsáveis por esta aberração que está acontecendo nesta casa. Uma semana em que fomos obrigados a correr para Brasília para discutir um texto que nem sequer foi criada uma comissão especial para tratar do assunto mais importante do Brasil, que é tirar o peso tributário dos nossos patriotas, das nossas famílias, e dar dignidade ao povo. O que este governo quer, esse desgoverno quer, é afundar o Brasil enquanto enriquece o seu bolso.